pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora nós vamos ver a parte 2 sobre as vegetações do Brasil, os biomas brasileiros. Nós vimos aí no vídeo passado 4 tipos de vegetações, agora as outras restantes. Então, nesta videoaula nós vamos ver sobre o cerrado, nosso cerradão, né? O Pantanal, campos ou pampas, né? Matas de araucária e os mangues. Então, vamos lá. Então, vamos começar aí com o bioma Cerrado. O Cerrado brasileiro abrange os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Então, gente, o Cerrado, ele se localiza dentro das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que são as bacias do Tocantins-Araguaia, do São Francisco e do Prata. Então, por isso que vai favorecer muito essa biodiversidade que é encontrada aí dentro deste bioma. O Cerrado, ele é riquíssimo em biodiversidade, como nós vamos ver aí mais adiante. O clima predominante no Cerrado é o clima tropical, caracterizado por um clima quente, com períodos chuvosos e de seca. Nós já estudamos sobre os climas do Brasil, já estudamos sobre o clima tropical. Vimos que no inverno ele é bastante seco e o verão ele é chuvoso. E esta característica deste clima tropical, ele vai influenciar bastante nas composições de vegetação do bioma cerrado. Sendo essa vegetação, em sua maior parte, semelhante à da savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, gramíneas e arbustos. Então, como ele ocupa uma grande territorialidade, ou seja, uma grande extensão de terra, você vai encontrar todas essas formas de vegetação dentro do próprio bioma. Você vai encontrar gramíneas, você vai encontrar vegetação arbustiva, você vai encontrar mata, árvores baixas, árvores altas, árvores com troncos retorcidos, com raízes longas. Então, justamente porque ele ocupa uma grande territorialidade. Então, por ser muito extenso, o cerrado, dependendo de sua localização, apresenta mudanças no seu ecossistema, é o que eu estou falando para vocês. Então, o Cerrado ele é considerado a maior savana do mundo em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, o Cerrado e os ecossistemas que os compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Este é também um dos motivos deste bioma ser um dos mais afetados pelo tráfico de animais. Bom, temos aí as subdivisões do Cerrado, ou seja, os seus ecossistemas, né, os ecossistemas que o compõem. Este bioma ele é formado por formação de campo, uma zona de transição e uma formação florestal. A formação de campo ela é formada pelo campo limpo. O campo limpo é aquela vegetação de gramíneas, onde você vai ter muito a exploração da agropecuária, tanto para a pastagem ali para o gado de corte, quanto para a agricultura. Temos o campo sujo, que ele é um ambiente assim esteticamente mais feio, ele é mais pedregoso, ele vai ter formações de campo limpo e umas formações ali de campo cerrado. O campo cerrado é onde você começa a florescer uma maior quantidade de vegetação. Também esteticamente ele não é muito agradável aos olhos, também é bastante pedregoso. Temos o cerrado propriamente dito, que é aquela vegetação que a gente vê muito aí quando a gente está viajando pelo nosso estado, que a gente vê aí nos livros, nos vídeos, aquelas árvores tortuosas, onde se concentram aí essas árvores que mais arbustivas,
é uma vegetação que a gente chama de arbóreo-arbustiva, ela é uma vegetação mais típica, né? Ela é mais densa, ela tem aquelas árvores com troncos tortuosos, secos, aquelas árvores que a gente conhece. E temos aí a formação florestal, que é o próprio cerradão. O cerradão, ele é formado por aquelas árvores de médio a grande porte e que são formadas aí por matas de galerias e por matas ciliares. Matas de galerias são aquelas árvores uma ao lado da outra e bem fechadinha, né, bem agrupadas. E as matas ciliares são aquelas árvores que protegem, que ficam ali em torno dos rios, protegendo os rios de receber detritos de relevo, né, sedimentos. Então, o cerrado ele não é só formado por campo limpo e campo sujo, que a gente também tem uma ideia disso, que é aquelas áreas onde o gado e a agricultura vai ficar. Também não é só formado por cerrado propriamente dito, aquela forma mais comum, né, que a gente tem, que é aquelas árvores tortuosas, né, xeromórficas, que armazenam a água em seu interior, que têm raízes profundas, né, que chegam até aí as águas subterrâneas, porque vivem aí numa intensa seca. Ela também é formada por florestas. Temos aí o cerradão, inclusive se a gente for aí para o interior de Goiás, a gente vai ver aí muito cerradão, muita formação florestal, muita cachoeira. Então, o cerrado, por ser muito extenso, ele é muito rico em biodiversidade, ele é muito rico em vegetação, tá, gente? Bom, fauna e flora do cerrado. O cerrado, como vimos, ele é um bioma bastante rico em relação à sua fauna e à sua flora, né? Então, em relação aos animais que vivem neste habitat, nós temos aí mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, e essa alta diversidade de espécies de animais, né, no cerrado, ela está relacionada com a composição geográfica desse bioma, né, em relação aos demais biomas brasileiros, porque o cerrado, ele fica numa área de transição, né, ele funciona como um elo com esses outros biomas, né, por exemplo, ele está intrinsecamente ligado aí com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal e com a Caatinga, tanto é que ele está presente nesses estados que têm esses biomas, né? Então, por isso, esses animais, esses que se deslocam entre estes biomas, eles vão passar pelo cerrado. Então, nós temos espécies endêmicas e nós temos espécies transitórias também, tá? Então, eu vou ler aí alguns exemplos de animais e de flora típica e de cerrado. Bom, a fauna. Jiboia, cascavel, jararaca, lagarto, teiu, ema, seriema, curicaca, urubu comum, urubu caçador, urubu rei, arara, tucano, papagaios, gaviões, tatupeba, tatu-galinha, tatu-canastra, tatu de rabo mole, anta, ariranha, gambá, cervo, onça-pintada, preá, cachorro-vinagre, lobo-guará, lontra, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, gato palheiro, gato morisco, veado mateiro, cachorro do mato, macaco-prego, coati, cateto, queixada, porco-espinho, capivara e etc. Com aproximadamente 10.000 espécies diferentes, na flora presente no cerrado encontram-se, então agora a flora, babaçu, murici, mangaba, pequi, buriti, cagaita, baru, jerivá, gueroba, jatobá, macaúba, cajuzinho do cerrado, barbatimão, pau-santo, gabiroba, pequizeiro, araçá, sucupira, pau-terra, catuaba, indaiá, capim-flecha e matas ciliares. Animais em risco de extinção no bioma cerrado. Então, agora nós vamos ver alguns animais que estão em risco de extinção, já que nós já sabemos que o cerrado ele só perde para a Mata Atlântica como o bioma mais devastado das Américas. Então, ele é um hotspot, né? Ele é a sua preservação ela é urgente. Então, tem muitos animais em extinção, dentre eles a anta, a capivara, a onça-pintada, a onça-parda, preá, paca, jaguatirica, cachorro do mato, calango,
preguiça, teiu, cateto, gambá, lontra, tatu-bola, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, cobras, as mais diversas, né? Cascavel, coral, coral verdadeira, coral falsa, jararaca, cipó, jiboia, além da queixada, que é um porco, né? Guariba, dentre outros. Bom, desmatamento do cerrado. Então, como nós vimos, o cerrado ele é um hotspot. Então, a despeito de apresentar uma rica biodiversidade, esse bioma vem sofrendo muito com o desmatamento, principalmente ocasionado pela agricultura e a pecuária. Hoje, o bioma conserva apenas 20% de sua área total. Olha só, que absurdo. Passando por um grande processo de descaracterização, ou seja, ocupado por grandes pastagens de gado e extensas plantações de soja, algodão, cana e eucalipto. Além disso, grande parte do cerrado já foi destruída pelo desenfreado processo de urbanização. O desmatamento e a caça ilegal, o contrabando de espécies e as queimadas ameaçam o habitat de muitas espécies, levando dessa maneira à sua extinção. Bom, os incêndios criminosos, eles são as principais ameaças, né, deste bioma. Até os anos 1970, o solo do cerrado ele era considerado improdutivo. Tanto é que a população aqui nestes estados do centro-oeste, principalmente, ela só foi crescer, sua população urbana, a partir dos anos 70, né? Porque até então eram considerados improdutivos. Mas com a evolução da tecnologia da região, né? Com o avanço aí do agrobusiness, tornou-se responsável por cerca de 40% essa região da produção de soja no Brasil, principalmente para exportação, e mais de 70% da produção de carne bovina também para exportação. Então, se são produtos para exportação, são necessários hectares e hectares de bioma devastado, desmatado, para serem ocupados pela agricultura e pela pecuária, justamente para produzir essas economias, já que é para exportação, então precisa aí de toneladas e toneladas desses produtos. E sem contar também que as inúmeras minerações que aqui tem, né, e as carvoarias, elas vão destruindo cada vez mais o cerrado, né? E ainda temos aí um crescimento populacional muito grande dessas cidades aqui, principalmente aqui nas capitais dos estados que compõem esse bioma, principalmente aqui na região centro-oeste, né? Então, esse tipo de situação vem colocando o cerrado entre os biomas mais ameaçados do mundo. Então, como eu li para vocês agorinha, né, alguns animais que compõem o bioma cerrado, muitos deles em extinção. Então, aí temos as imagens para a gente poder aí guardar na memória o nome desses bichinhos, né, que compõem aí a nossa vegetação. Então, neste primeiro quadro, desse quadro aí de fotos menores, nós temos a jaguatirica, a anta, o lobo-guará, o veado mateiro, o tucano, o preá. Temos o tamanduá-bandeira, o coati e a onça-pintada. Logo neste outro quadro, ao lado, temos a imagem de uma sariema. Depois, temos a imagem deste gatinho aí, que parece inofensivo, porém não é, que é o gato maracajá, que está em extinção também. Todos esses que eu disse aí para vocês, até agora eles estão em extinção. Temos também em extinção aí, logo abaixo dessas imagens, esses 3 animaizinhos aí, que também parecem inofensivos, porém não são, que esses animais aí são o cachorro vinagre, típico da nossa região, mas é muito raro, muito difícil de vê-los, ainda mais em bandos, infelizmente. Temos aí parece um roedorzinho, né? Chama-se cutia. Parece aquela paca ali de cima, né? Mas não é uma cutia. É diferente. Eles parece que a paca que tem ali na imagem acima, mas é uma cutia. E temos o nosso lindo macaco prego que temos aí aos montes, porém, em determinados locais ele está desaparecendo. A gente consegue visualizá-los aqui nesse parque próximo aqui das nossas residências, né? Aqui no Macambira.
mas temos eles também nos parques ali no Areião, né? A gente ainda consegue visualizar. Só que ele também está ameaçado de extinção aqui nessas regiões mais urbanizadas. Bom, estes são alguns animais típicos da região centro-oeste e da região aí que compõe o bioma cerrado. Bom, aí temos algumas formações vegetais de como esse cerrado aparece aí na paisagem, no relevo brasileiro. Temos aí uma das mais típicas imagens do cerrado, que são essas árvores de galhos tortuosos, de troncos retorcidos. Temos aí um relevo aí de chapada, né? Um relevo aí de depressão. Temos aí ao lado a imagem de uma flor de piqui. O piqui ele vai florescer, vai formar o fruto do piqui, que é típico aqui da região, típico do bioma cerrado. Eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que ama um piquizinho com arroz, né? Temos aí também embaixo, lindamente florido, aí um ipê roxo. Temos também o ipê amarelo, mas aí na imagem temos o ipê roxo. E aí temos uma imagem aérea aí de uma mata que é chamada de cerradão, que é uma composição florestal do nosso bioma cerrado. Ele também é composto por matas fechadas. Você percebe aí as matas de galeria, árvores agrupadas aí formando uma grande mata. Agora o Pantanal. Pantanal, ou Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva de Biosfera, essa região possui grande biodiversidade. O que é uma reserva de biosfera? É um estatuto dentro da Unesco que faz parte da ONU, das Organizações das Nações Unidas, nos quais essas localidades que são reservas de biosfera são protegidas pela ONU. Então, o mundo inteiro tem que agir, tem que criar mecanismos, meios de fazer com que esses ecossistemas protegidos por eles continuem sendo protegidos, que eles sejam desmatados, degradados com a menor intensidade possível. Então, isso é uma reserva de biosfera. E o Pantanal é considerado uma reserva de biosfera. Então, os seus elementos de fauna e flora, eles têm que ser protegidos internacionalmente. Então, o Brasil, ele tem esse compromisso de proteger essas reservas de biosfera. Então, a região do Pantanal, ela possui grande biodiversidade. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. O clima do Pantanal é predominantemente tropical, até porque nós vimos nas videoaulas anteriores que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul está sob o domínio do clima tropical. Então, esse clima tropical, como já sabemos, é marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico. Um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Dessa maneira, na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra. Então, naqueles vídeos, nas novelas, né, que a gente vê aquele grande gado, aquelas inúmeras cabeças de gado, aqueles cavalos e os peões em cima passando por aquelas, praticamente só com a cabecinha do cavalo e do boi ali em cima, e o resto está todo dominado pela água. Na época de seca, na época então que não chove daquela maneira, aquilo ali é um pasto, aquilo ali é uma planície. E eles andam ali, vivem ali normalmente, mas na época de chuva fica só a cabecinha do gado ali para fora, e eles têm que ir para uma área mais alta, mais elevada,
para continuar fazendo essa prática de pecuária, né? Então, enquanto no período da seca, né, no inverno, os rios secam e sobra o barro. Daí o nome Pantanal, que vem de pântano, né? Assim, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagens para o gado. Então, como ele vai ser um solo úmido em muitas épocas do ano, faz com que aquele solo ele seja bastante fértil e agradável para uma grande maioria de plantações. Então, a vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Em sua maioria, o Pantanal, ele, como quesito economia, ele é mais utilizado para produção pecuária, né? Porque ele fica muito tempo aí inundado, né? Então fica ali praticamente impossível fazer uma boa colheita, principalmente para as áreas de quesito de exportação, né? Que dependem aí de uma plantação regular e muito intensa. Então, ela é bastante utilizada, principalmente nas áreas mais elevadas ali, na época que está intransitável ali por causa do grande número de inundações. Então, ele é utilizado para pecuária. Então, nós como vimos, né, o Pantanal ele é considerado um dos maiores extensões úmidas contínuas do planeta, né? E este bioma ele é considerado o de menor extensão territorial do Brasil, né, como a gente viu. Mas apesar disso, ele tem bastante índice aí de biodiversidade, né? A sua área ele é de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados e ocupa cerca de 1,76% da área total do território brasileiro. Então, o espaço territorial deste bioma pantanal, em sua maioria, é uma planície que é influenciado pelos rios aí do Paraguai, do Alto Paraguai, que drenam esses rios, eles vão drenando a bacia aí do Alto Paraguai, né? Então, vimos também que o Pantanal ele vai sofrer uma influência direta de 3 importantes biomas, que é o bioma da Amazônia, do Cerrado da Mata Atlântica, porque ele está ali também em áreas de encontro com esses biomas, além também de sofrer a influência do Chaco, né, que é esse bioma aí que fica ali na região do Paraguai e da Bolívia, que é a mesma coisa do Pantanal, só que lá recebe esse nome de Chaco, né? E muitas espécies ameaçadas de extinção em outras regiões, elas ainda continuam avantajadas nesse bioma. Enquanto ali na região ali da Amazônia, do Cerrado da Mata Atlântica, algumas espécies já estão praticamente se extinguindo, elas ainda se encontram com populações ainda avantajadas no bioma Pantanal, já que ele conserva aí mais de 85% da sua vegetação natural, ainda bem, né? Então, ele vai abrigar aí inúmeras espécies de plantas e de animais, né? E principalmente o tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal, que você praticamente não encontra em outras áreas, porque já foram extintas, mas você encontra bastante população de tuiuiu no Pantanal. Então, o Pantanal ele tem uma beleza natural exuberante, né? Fauna e flora do Pantanal. Uma das faunas mais ricas do planeta, o Pantanal é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis e aves. Segundo pesquisas, o bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Na fauna do ecossistema pantaneiro destacam-se aves, tuiuius, que é a ave símbolo do Pantanal, arara azul, tucano, periquito, garças brancas, jaburu, beija-flor, jaçanã, emas, seriemas, papagaios, colhereios, gaviões, carcarás, curicacas. Répteis: jacarés, jacaré do Pantanal e jacaré de coroa, lagartos, camaleão, calango verde,
cobras, sucuri, jiboia, cobra d'água e quelônios, jabuti e cágado. Mamífero: capivara, ariranha, porco do mato, tamanduá, cachorro do mato, anta, preguiça, onça-pintada, veado campeiro, veado catingueiro, lobo-guará, macaco-prego, cervo do Pantanal, bugio, coati e tatu. Peixes: piranha, pacu, pintado, caxara, curimbatá, dourado, jaú e piau. Bom, temos aí algumas imagens. Aí a primeira imagem temos a planície do Pantanal, uma vista aérea. Olha que imagem mais exuberante, que paisagem lindíssima. É o nosso Pantanal, mato-grossense, sul-mato-grossense, brasileiro. Temos aí ao lado a ave, símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. Temos aí abaixo aí os sertanejos, né? Os pecuaristas pantaneiros, levando aí o seu gado rumo a áreas não inundadas, e temos aí as áreas inundadas e o gado fazendo essa passagem aí. Todos os anos acontece isso. Pampa ou campos. O Pampa, também denominado Pampas, Campanha Gaúcha, Campos Sulinos ou Campos do Sul, é o único bioma brasileiro presente somente em uma unidade federativa, ou seja, ocupa mais da metade do território do estado do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina. Então, no Brasil, o Pampa Gaúcho, né, os campos, eles estão restritos somente ao estado do Rio Grande do Sul. O clima do Pampa é o subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Em sua maior parte, destaca-se o relevo de planície, constituído de grandes áreas de pastagem que se desenvolvem em grandes rebanhos. Assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva. Então, por ser uma região bastante propícia para a pecuária e as plantações, né, produções agrícolas, essa região aí ela tem a característica econômica nesses 2 ramos, porque é uma região de relevo de planícies, né, e de vegetação de gramíneas, então é bastante propício para essas 2 atividades econômicas. Então, como nós vimos, né, a característica desses pampas aí é de clima subtropical e relevo de planície, no quais, né, vão ser apresentadas aí vegetações rasteiras com a predominância de capim e gramínea. Está restrito aí somente ao estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, ocupando uma área de 176.496 km² do território nacional. O que corresponde a 63% do território de todo o Rio Grande do Sul. Então, está presente aí em mais da metade desse território desse estado e presente em 2% do território nacional. E as paisagens naturais dos Pampas, elas são bastante variadas, né? Então, nós vamos ter aí bastante planícies, como vimos, mas também vamos ter algumas regiões de morros, de serras e de coxilhas, né? Que são as colinas, umas áreas mais elevadas, mas que são de campos. E este bioma, ele exibe um imenso patrimônio cultural também, associado à biodiversidade que ali se encontra, sendo essas paisagens aí predominadas pelos campos nativos, né? Mas também a presença aí de matas ciliares também, tá? E por ser um conjunto de ecossistema muito antigo, o Pampa, ele vai apresentar uma quantidade aí considerável de flora e de fauna, que vai conter grande biodiversidade. Desmatamento do Pampa. As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa, ou seja, a agricultura e a pecuária, marcadas pela expansão das pastagens dos campos de cultivo, são os principais responsáveis pelo desmatamento e degradação deste bioma. O resultado é o desaparecimento de espécies nativas,
aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que levam ao desequilíbrio do ecossistema. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, em 2010, no ano de 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36,3% da vegetação nativa do bioma. Então a gente percebe aí que em um curto espaço de tempo, este bioma ele vem sendo cada vez mais atingido, cada vez mais entrando aí no processo de degradação por conta desse desmatamento para promover a economia de agricultura e pecuária, que é bastante intensa. Além disso, muitos animais estão em risco de extinção, como por exemplo o veado campeiro, o cervo do Pantanal, caboclinho de barriga verde, pica-pauzinho chorão, a onça-pintada, jaguatirica, o mono carvoeiro, macaco prego, guariba, mico-leão dourado, sagui, preguiça ticoleira, caxingueleta, manduá, gato dos pampas, dentre outros. Temos aí algumas imagens referentes ao bioma Pampa, aos Pampas. E nessa primeira imagem temos o mapa onde esse bioma se encontra, que é em algumas regiões do Uruguai e da Argentina, e na grande maioria aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Na segunda imagem temos essa ave aí, típica do bioma Pampas, que é a araponga, que ela é toda branquinha e tem partes da cabeça e do pescoço um azul piscina, ela é bem característica, ela tem um canto bem típico também. Temos aí também na outra imagem a ema, que também é um animal endêmico dessa região, bastante típico dos Pampas. Nas figuras abaixo nós vamos ter aí uma pecuária de bovina, né, de gado, principalmente um gado mais adaptável a regiões mais frias, que eles exportam estes animais principalmente da Europa, de países ali como o gado holandês, eles exportam bastante, que é um gado que vai ser mais adaptável a um clima mais frio, que é o clima subtropical que se encontra aí na região do Rio Grande do Sul. E, por último, temos a imagem aí das coxilhas, que são essas colíneas de gramínea, essas colinas de campos bastante significativo, e vemos também, né, bastante aí nessas regiões do Rio Grande do Sul. Então, agora os mangues. O mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças denominadas de manguezal. É um ecossistema costeiro e demasiado úmido, presente nas zonas tropicais e subtropicais. Desempenha um importante papel na preservação de diversas espécies vegetais e animais, além de auxiliar no desgaste da erosão do solo. Isso porque fixa o solo nas áreas em que ele ocorre, evitando assim o assoreamento das praias. No Brasil, a presença desse ecossistema em toda a costa litorânea, desde o norte até o sul, sendo o país que possui a maior faixa de manguezal do planeta. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de extensão. Dessa maneira, os manguezais, considerados ambientes ricos em biodiversidade, surgem do contato do ambiente terrestre e marítimo, ou seja, dos rios e dos mares. Os manguezais são ambientes ricos em nutrientes, o que decorre da abundância da matéria orgânica em decomposição, e possuem uma vegetação denominada mangue. Além disso, apresentam uma fauna característica, visto as condições de marés que caracterizam esses ecossistemas. São fonte de alimento para diversas espécies e ainda para o ser humano, uma vez que muitas famílias vivem da venda de espécies extraídas do local, principalmente do caranguejo, né? Fauna e problemas ambientais dos manguezais. A fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes, moluscos, além de reunir algumas espécies de aracnídeos, mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Exemplos: caranguejo, ostra, camarões, cobra, crocodilo, lagarto, tartaruga, lontra, sagui, peixe-boi marinho,
mexilhão, minhoca, garça, urubu, gaivota, gavião, dentre outros. O manguezal é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados. Os principais problemas para o desequilíbrio ecológico desses locais são a poluição, exploração dos recursos naturais, ocupação desordenada, turismo e aquecimento global. Para tanto, a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, situa o manguezal como área de preservação permanente. Com efeito, dia 26 de julho é comemorado o Dia Internacional de Defesa dos Manguezais. Então, os manguezais, eles estão aí em uma região extremamente ocupada, né, pelas civilizações humanas, ocupações essas extremamente desordenadas, que levam, então, a esses enormes problemas ambientais aí, nos manguezais, sendo um dos ecossistemas mais ameaçados, gerando aí desequilíbrios ecológicos aos montes, além das poluições, dos esgotos sendo lançados em áreas de manguezais. É terrível o que acontece com todas as vegetações aqui no nosso país, né? Então, vamos recapitular aí os mangues. Vimos, então, que os mangues é um tipo de vegetação, né, de formação litorânea. Então, ele é muito extenso, ele vai de norte a sul, caracterizado principalmente por abranger diversas vegetações, né, ocorrendo aí em áreas baixas e logo sujeita à ação das marés, né? Sendo aí, então, o manguezal um ecossistema costeiro. Ele vai ocorrer aí na transição entre a terra e o mar em regiões tropicais e subtropicais do mundo, né? Esses ambientes, eles são caracterizados aí pela mistura entre a água doce e a água salgada, né? E as plantas que compõem o manguezal e dominam a paisagem deste ecossistema, né, deste bioma, são os mangues, né? E os mangues, eles apresentam adaptações, né, que vão lhe permitir sobreviver num ambiente com características estressantes, como é o ambiente de um manguezal, né? Porque o mangue, o ambiente do manguezal, ele é lodoso. Então, ele vai proporcionar aí um solo com pouca oxigenação, com grande quantidade de água salobra, e o que gera um odor característico. Isso levou diversas espécies de plantas e arbustos a encontrar formas de se adaptar a este ecossistema estressante, posto que possuem raízes externas, né? As árvores possuem raízes externas, que são árvores aéreas, que auxiliam na busca do oxigênio aí na superfície. Trazendo um dado aqui para vocês, segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 2015, os manguezais abrangem cerca de 1.225.444 hectares em quase todo o litoral brasileiro, desde o Oiapoque, no Amapá, até a Laguna, em Santa Catarina, ou seja, muito extenso, né? Constituindo zona de elevada produtividade biológica, uma vez que acolhem representantes de todos os elos da cadeia alimentar. Estão morfologicamente associados à costa de baixa energia ou de áreas estuárias, como lagos, baías e enseadas, que fornecem proteção necessária a estes animais. Temos aí algumas imagens representando os manguezais. Nessa primeira imagem temos as árvores típicas dos mangues, que são árvores com raízes externas, que são raízes aéreas, justamente para conseguirem a oxigenação necessária. Temos aí na segunda imagem uma lontra se alimentando dos peixes que vivem ali nos manguezais. E nessas duas últimas imagens aí, temos coletores de caranguejos que vivem desses caranguejos, desses crustáceos, desses moluscos que são encontrados nos manguezais para sobreviverem. E eles ficam aí cobertos de lama, de lodo. Diariamente eles fazem essa prática, eles enfiam aí os braços no lodo até conseguir encontrar os animais, os caranguejos, né, os crustáceos, os moluscos necessários. Carregam baldes e baldes, enchem baldes e baldes destes animais para conseguirem
sobreviver, né, com o mínimo. Agora vamos para a nossa última formação vegetal a ser estudada, que são as matas de araucárias. A mata das araucárias, ou mata dos pinhais, corresponde a uma mata de transição brasileira. Ela ocupa parte dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recebe esse nome uma vez que a região está repleta do pinheiro do Paraná, conhecido como araucária. Possui clima subtropical, ou seja, com as estações do ano bem definidas, onde os invernos são frios e os verões são quentes. Isso indica a sua elevada amplitude térmica, ou seja, a sua variação entre as máximas e as mínimas no ano todo, né? Então, você vai ter aí verão com temperaturas médias de 25 graus e inverno com temperaturas que atingem 0 graus. O clima e o relevo da região onde está localizada a Mata das Araucárias contribui para o desenvolvimento de pinheiros. O solo, em sua maior parte, apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano. O solo que apresenta as melhores características para o desenvolvimento das araucárias é a terra roxa, que fica localizada no oeste do Paraná. Ela tem origem vulcânica e cor vermelha, resultado da decomposição do basalto. Fauna e flora da mata de araucárias. A mata das araucárias é um ecossistema rico em relação às espécies animais e de plantas. Inúmeras espécies de mamíferos, aves, répteis, insetos, sobretudo borboletas, se destacam na região. É extremamente importante destacar que muitos animais sofrem o risco de extinção, sendo alguns deles endêmicos na região, ou seja, que vivem e se desenvolvem somente nesse tipo de ambiente. Na lista dos animais que correm o risco de extinção estão a onça-pintada, sempre, né, gente? Coitada da onça-pintada, não tem um ambiente que a coitada possa viver que ela não esteja ameaçada. Então, voltando, os animais ameaçados na mata de araucária. A própria onça-pintada, o macaco-prego, o mono-carvoeiro, o mico-leão-dourado, a jaguatirica, a preguiça de coleira e o tamanduá. Apresentando uma floresta densa e fechada com inúmeras espécies de vegetais, a mata das araucárias é marcada pela presença de árvores de grande porte. As árvores que se destacam são os pinheiros, principalmente coníferas, e as diferentes espécies de plantas epífitas, desde bromélias, orquídeas, cactáceas, pteridófitas, piperáceas, dentre outras. Outras espécies vegetais que fazem parte da região são o imbuia, o cedro, o jacarandá, a guabiroba, a canela, erva mate e os ipês. Questões ambientais sobre a mata de araucárias. Assim como todos os ambientes que nós vimos, todos os biomas, os ecossistemas, ou seja, as vegetações brasileiras, todas elas vão sofrer com algum tipo de problema ambiental. E com a mata de araucária não é diferente. A mata das araucárias vem sofrendo com problemas ambientais causados pelo homem, especialmente com o desmatamento, a exploração de espécies vegetais e o tráfico de animais silvestres. A ação do homem causa diversas consequências e pesquisadores apontam o risco de extinção das araucárias. A extração de madeira para fins comerciais e a ocupação do território para uso da agropecuária é uma das principais causas. Diversas espécies de madeira são muito valorizadas pela indústria, gerando graves consequências para o ecossistema local. Então, recapitulando, gente, essa cobertura vegetal, ela desenvolve-se em regiões no quais predomina o clima subtropical, né? Que vai apresentar o inverno muito rigoroso e os verões quentes. A araucária, ele é um vegetal da família das coníferas, né? Que pode ser cultivado aí para fins ornamentais, como em miniaturas, e também para a produção de mobília, né? O pinheiro do Paraná, ele era encontrado com bastante abundância lá no passado, só que atualmente restam apenas áreas restritas, áreas aí preservadas, tendo aí um alto risco aí de extinção desse pinheiro do Paraná, dessas araucárias. As árvores que compõem essa cobertura vegetal, elas possuem altitudes que podem variar entre 25 e 50 metros, ou seja, são árvores de grande porte, e troncos com 2 metros de espessura. As sementes dessas árvores, conhecidas como pinhão, podem ser ingeridas.
e os galhos eles vão envolver todo o tronco central dessa árvore. Os fatores determinantes para o desenvolvimento dessa planta, né, dessa araucária, dessa árvore de pinho, são o clima e o relevo, uma vez que ocorre principalmente em áreas de relevo mais elevado. Outra curiosidade que a gente pode ressaltar aí é que as araucárias vai ter uma restrita ocorrência de flores. Você vai ter, elas não se desenvolvem muitas flores, né? E também, além de não desenvolver outros tipos de plantas nas proximidades desses pinheiros. Você percebe aí nas imagens, se você for ver sobre as araucárias, que você vai ter só essas árvores coníferas e locais que não vão ter nada, vão ter só grama, né? Vão ter só gramíneas, uma vegetação bem arbustiva, porque é difícil desenvolver outro tipo de árvore sem ser esses pinheiros, né? Então, você vê muitas árvores coníferas, mas dificilmente você vai ver outros tipos de plantas nas proximidades desses pinheiros, né? Então, a composição paisagística, né, vamos dizer assim, dessa vegetação, ela fica caracterizada principalmente pelo espaçamento entre essas árvores, né? Porque não vai existir vegetais que pode surgir, não vai existir outros tipos de vegetais ali entre um pinheiro e outro, então elas são compostas por florestas bem ralas. Pois vocês vão ver aí nas imagens. E como vimos, né, infelizmente no Brasil, a proliferação dessas araucárias está bastante comprometida e corre o risco de entrar em extinção, fato que decorre principalmente das atividades produtivas desenvolvidas na região há várias décadas, como por exemplo a extração da madeira e a ocupação para agropecuária, né? Agora temos aí, por fim, algumas imagens sobre a fauna e a flora da mata de araucárias ou mata dos pinhais. Temos aí, primeiramente, o macaco, que é um dos maiores macacos da América, que é o monocarvoeiro, também chamado de muriqui. Ele está ameaçado de extinção e vive aí em área de mata de araucárias também. Temos aí a preguiça de coleira, que também está ameaçada de extinção. Temos aí uma imagem, uma paisagem de mata de araucárias, que vocês podem perceber aí a sua formosidade, que você vai ver que é uma floresta, uma mata espaçada, já que você não vai encontrar perto delas outros tipos de árvores de grande porte. Na terceira imagem aí eu te mostro um penhasco no seu topo, né? Você vai ter aí a formação de pinheiros, né? De araucárias. E por fim, uma árvore linda e maravilhosa que chama jacarandá, que é uma árvore típica da região aí de mata de araucárias, e ela também está sendo dizimada para a fabricação de móveis, e é uma árvore linda e maravilhosa, como vocês podem ver aí pelas imagens. Bom, chega ao fim mais uma videoaula longa, né, porque a gente está falando sobre vegetações do Brasil, e não são poucas, são muitas, são 9 tipos de vegetações. Nós estudamos no primeiro momento, ali naquele primeiro vídeo, e agora o restante está aí para vocês poderem estudar. Então fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!